Imagine que você é uma criança vivendo sua vida normalmente, até que um dia alguém decide que você deve ser outra pessoa. Sua identidade, seu nome, seu sexo, tudo muda sem que você tenha escolha. Se você lembra da Bernadette da novela Chocolate com Pimenta, que na verdade nasceu Bernardo e foi criada como menina contra sua vontade, vai perceber um certo paralelo com um personagem do clássico slasher Acampamento Sinistro. E é esse filme, conhecido por ter uma das reviravoltas mais bizarras da história, que nós vamos relembrar hoje. O filme começa mostrando uma cena do passado, onde vemos dois irmãos, um menino e uma menina, relaxando em um lago ao lado do seu pai. Peter started it. I did not, you liar. Did too. Did not. All right, let's settle down and stop fighting. Aí nós já percebemos o verdadeiro show de atuação que esses atores vão entregar. Enquanto isso, um grupo de adolescentes está pilotando um barco a motor. Uma das meninas insiste em pilotar o barco e o cara acaba cedendo. É claro que vão fazer o que adolescentes sabem de melhor, né? Fazer merda. Eles atropelam a família e não fica claro qual das crianças foi a única sobrevivente. Mas uma tragédia que começou ao deixarem uma mulher dirigir. 8 anos depois, nós conhecemos Angela, que é criada por sua tia, uma mulher deveras esquisita. Ela e o primo Richard estão partindo para um daqueles acampamentos de verão que sempre aparecem em filmes americanos. Logo na chegada, nós vemos que o cozinheiro gosta muito de crianças, mas não do jeito certo. Look at all that young, fresh chicken. Where I come from, we call them baldies. Como isso aqui é um filme dos anos 80, nenhum funcionário parece se importar. Acho engraçado como eles tentam convencer a gente que a atriz que faz a Judy tem uma idade similar à dos outros moleques. Angela é bem esquisita, caladona, e ela passa os 3 primeiros dias sem falar uma palavra e sem comer. E a Judy e as outras garotas criam uma inimizade instantânea com ela. Um monitor leva a Angela para ver o cozinheiro tarado, que eu vou apelidar de Pedro, e descobrir se encontra alguma coisa que queira comer. No caso, a menina, não o cozinheiro. Aliás, esses monitores são verdadeiros ícones da moda, saca só os looks. Sempre um shortinho apertado para mostrar os músculos. Quando combina com um cropped masculino ou essa camiseta furadinha então, aposto que as mulheres não resistem. E dizem que em 1983 a indústria têxtil passou por uma grave crise de falta de tecido e os monitores desse acampamento foram os mais afetados. Quando o velho Pedro já estava tirando o cinto, Richard flagra a cena e é ameaçado por ele. Logo depois, nós vemos que eles cozinham usando essas panelas super verossímeis e seguras, que parecem um prédio de 10 andares. Eles precisam subir em uma cadeira para olhar a panela. Fica fácil imaginar o que vai acontecer aqui, né? Nosso assassino, super misterioso, empurra o cozinheiro Pedro e logo em seguida puxa a cadeira, fazendo com que todo o líquido fervendo seja derramado em cima do velho. Ele ainda consegue sair vivo, então está com mais sorte que a maioria dos personagens do filme. Mel, o dono do acampamento, acoberta o acidente e tudo volta ao normal. Ben, guess that makes you the head man here now, doesn't it? E parece que alguém foi promovido, olha só. Besides, $50 more a week can't be all that bad now, can it? Sure, and $15 a week more for the rest of you? Huh? Que bom que os outros funcionários estão tendo um bom dia nessa cozinha. E aí a gente vê um monte de enrolação, afinal o filme precisa ter pelo menos 1h20. Tem pegadinhas entre os garotos e um jogo de beisebol desnecessariamente longo, que só serve pra gente descobrir que existe certa rivalidade entre os meninos que dormem em cabanas diferentes. A Angela não ajuda muito a diminuir o bullying, ao responder qualquer tentativa de interação só fazendo essa cara de bunda e não falando nada. Mas uma vez o seu primo a defende, causando uma briga generalizada. Onde é que eu tô? O único que trata ela bem é o Paul. Ela já fica toda apaixonadinha e até começa a falar. Com isso, ela desperta a fúria de Judy, que não aceita que um dos garotos não fique só puxando o saco dela o tempo todo. Enquanto os moleques nadam sem roupa, uma menina aleatória está dando um passeio de barco com outro cara. Ele vira o barco pra zoar ela, que vai embora nadando, deixando ele sozinho. Perfeito para ser a próxima vítima. Seu corpo só é encontrado no dia seguinte. Eu vou evitar colocar a imagem dos corpos ou só mostrar eles em preto e branco, para evitar que o YouTube crie problema com o vídeo. Mais uma vez, o Mel dá um jeito de se livrar da responsabilidade, mostrando que esse é um dos acampamentos mais insalubres da história do cinema. Olha, a Judy é tão egocêntrica que anda com uma blusa com o próprio nome escrito. Enquanto o Paul chama nosso projeto de Bernadette para ver um filme, quem nunca usou essa estratégia, hein? As meninas fazem mais grosserias com ela, até uma das monitoras participa. Quando o filme acaba, Angela e Paul já saem de mãos dadas, e o moleque já rouba os beijinhos. Bem que dizem que as quietinhas são sempre as piores, né? O filme até tenta levantar outros suspeitos, como o garoto Mozart, que vive sendo zoado e chega a puxar uma faca em uma das vezes, mas não convence ninguém. No dia seguinte, após vermos mais uma interação entre Angela e Paul, uma monitora, Meg, dá uma surtada por não receber nenhuma resposta a falar com Angela, e dá umas sacudidas na garota.
nos deixando ansiosos para ver ela se tornar a próxima vítima. Judy toma as dores dela e vai atazanar mais uma vez Angela, dessa vez perguntando por que ela nunca toma banho junto com as outras, e leva um tapão da monitora que costuma defender a Angela um pouco mais. Ela sai da cabana para procurar o primo e leva uma bexiga cheia de água. E o filme tenta mostrar Richard como suspeito, fazendo ele ter uma reação super exagerada a isso. Enquanto está no banheiro, um dos caras que jogou a bexiga é atacado, a porta é trancada e o assassino joga uma daquelas casas de vespas dentro do banheiro. Morrer cagando é uma das formas de morrer mais humilhantes que eu consigo pensar. Com mais uma vítima, finalmente Mel começa a pensar na possibilidade de ter um criminoso à solta e fala em fechar o acampamento, mas é convencido por um monitor a pelo menos funcionar até o fim do verão. Em seguida, o filme tenta nos iludir mostrando alguém observando Angela, no mesmo ponto de vista que os ataques do assassino costumam ser mostrados. Mas é apenas Paul. Ela dá aquele migué dizendo que achou que fosse o assassino, mostrando que a história já se espalhou. Mas o Paul não está totalmente convencido que a morte no banheiro foi intencional. Os dois ficam lá se pegando, mas quando o menino tenta abrir a blusa dela, Angela tem um flashback bizarro de duas crianças vendo o pai delas na cama com outro homem, e outro das duas crianças, uma de frente para outra, e ela acaba surtando. A partir daí, ela começa a evitar contato físico com o garoto. Logo em seguida, ela e o primo veem Paul e Judy se pegando. Ele até tenta se desculpar, mas quando Judy chega falando que ele contou que a Angela é puritana demais, a gente sabe que ele já está marcado para morrer. Judy se junta àquela monitora escrota, a Maggie, para jogar a Angela no lago. Richard tenta impedir, mas Mel, que está desconfiado que ele é o assassino, o segura, e dessa vez ele não consegue salvar a prima. Então ele jura vingança. Eu acho que nem mencionei isso antes, porque nem é tão importante assim, mas a Maggie fica dando mole para o Mel, um velho caquético. Não sei o que ela ganha com isso, não parece que tem muito para onde ser promovida nesse acampamento, até porque ele com certeza vai falir depois de tantas mortes. O assassino começa a aproveitar que várias das crianças estão acampando e muitas cabanas estão vazias para fazer a festa. Enquanto toma banho e se prepara para o encontro com seu príncipe geriátrico, Maggie é finalizada na base da faca. Paul implora por perdão mais uma vez, e Angela aceita encontrá-lo perto do lago mais tarde, lugar perfeito para desovar um corpo. O assassino finaliza alguns dos garotos que acampavam usando um machado, mas um grupo que decidiu ir embora escapa. I think I better beat it. What? You just got here. Eu deixei essa cena só para mostrar que a Judy é tão insuportável que consegue broxar adolescente na puberdade. O velho da lancha acha o corpo de Maggie. Oh my God! Not you, Meg! He did this! Que atuação, meus amigos. Merecia um Oscar. E vendo que perdeu a novinha, ele fica puto e resolve ir atrás de Richard. E é claro que a melhor morte estava guardada para Judy. Ela leva um socão e depois tem um daqueles bagulhos de cachear cabelo, um babyliss, socado em um lugar não especificado enquanto é asfixiada por um travesseiro. Me digam se eu estiver errado, entendi certo? Era pra gente deduzir que ela teve um negócio enfiado naquele lugar, ou tô imaginando coisa? Enquanto isso, o velho da lancha, completamente transtornado, desce a porrada no Richard, até ele parecer estar sem vida. Logo depois, ele leva uma flechada na garganta do verdadeiro assassino. Um dos monitores fica sabendo, através de uma ligação, o que aconteceu com 3 dos meninos que estavam acampando, aqueles do machado, e reúne todos e chama a polícia. É quando Angela vai encontrar Paul, que fica todo animado quando a menina sugere que eles nadem sem roupa. A polícia encontra Richard vivo, enquanto os monitores procuram em duplas os garotos desaparecidos. É quando 2 deles ouvem alguém cantando à beira do lago. A lanterna falha e eles precisam se aproximar para ver melhor. É quando presenciam a bizarra cena, aqueles minutos finais que salvam o filme. Angela está sentada, sem roupa, e com a cabeça de Paul no seu colo, enquanto faz carinho nele. É quando vemos mais um flashback, dessa vez mostrando o momento em que Angela foi morar com a tia. Mas espera, a criança que aparece com a cabeça enfaixada é um menino? Seu nome é Peter. A tia diz que comprou roupas para ele e lhe mostra um vestido. Ela diz que sempre quis ter uma menina. Ela já tem um menino, outro não serviria. É por isso que, a partir daquele dia, seu nome passou a ser Angela. Nós voltamos ao presente e, em um corte rápido, percebemos que Paul não estava deitado no colo de Angela. Ali estava apenas a sua cabeça decepada. Os monitores ficam em choque. A câmera se afasta enquanto Angela tem uma expressão bizarra no rosto. Seu corpo é mostrado e ganhamos de brinde um no frontal masculino. Toma aí essa reviravolta. Ela tem um peru. O engraçado é que, como não é permitido mostrar o corpo de um adolescente sem roupa, por razões óbvias, botaram um cara adulto pra fazer a cena, só que usando uma máscara ou com uma montagem esquisita em cima do rosto. A menina era magrinha, aí tira a roupa e vira um pedreiro. E é aí que o monitor lança a frase: "Meu Deus,
Ela é um menino. Vai ser cancelado no Twitter por presumir o gênero de alguém baseado na genitália, hein? E aí mesmo o filme acaba, no ápice. Melhor reviravolta da história do cinema. Essa cena final garantiu que esse slasher de baixo orçamento nunca fosse esquecido, mesmo que o resto do filme seja uma bagunça. De alguma forma, a atuação duvidosa, os diálogos absurdos, as mortes pouco criativas, tudo é esquecido no final do filme. O diretor desse negócio é um gênio incompreendido, tá de parabéns. Acampamento Sinistro até ganhou continuações, mas elas praticamente ignoram o primeiro filme e trazem uma Angela já adulta, interpretada por outra atriz e com uma personalidade totalmente diferente. Apesar de tudo, o segundo filme ainda é divertido. O resto é melhor ignorar mesmo. E você, já assistiu esse clássico do terror? O que você acha desse final? Me conta aí nos comentários. Por hoje é só. Tchau.